Pessoal, retornando agora para o segundo bloco da nossa aula de Teoria Geral do Processo, dos terceiros semestres, né, da semana do dia 9 ao dia 12 de junho. No primeiro bloco, nós terminamos as condições da ação, tendo analisado a legitimidade e o interesse jurídico processual e tendo também comentado um pouquinho sobre a possibilidade jurídica do pedido, que era a condição da ação do CPC de 73 e deixou de ser condição da ação no CPC de 2015. E com isso, então, finalizando as condições da ação, podemos passar para um novo tema, que é pressupostos processuais. Então, nosso tema do bloco, né, desse segundo bloco, é pressupostos processuais. Então, eu compartilhei a tela aí com vocês, né, que mostra a nosso esqueminha sobre pressupostos processuais, e a gente vai trabalhar, então, a partir de agora, sobre esses pressupostos processuais. Pessoal, o que são pressupostos processuais? E para entender o conceito de pressuposto processual, nós temos que decompor esse termo, né? Esse termo, nas duas palavras que o compõem. Primeiro, pressuposto. O que é pressuposto? Pressuposto significa algo prévio e que deve ocorrer, né, para gerar algo futuro. Pressuposto, então, é algo prévio e que deve ocorrer para gerar algo futuro. E processual é de processo. De modo que o que deve, o que ocorre, né, o que ocorre no futuro é o processo do pressuposto processual, o que ocorre no futuro é o processo. E nós temos, então, como conceito de pressupostos processuais, fatos prévios que devem ocorrer, que devem estar presentes para fins de viabilizar um processo futuro. Pressupostos processuais, então, são fatos prévios que devem ocorrer, que devam ocorrer para viabilizar aí um processo futuro. Então, é o que a gente precisa ter para conseguir ajuizar um processo. Mas veja, não é só ajuizar um processo, não é só ajuizar um processo, é também para manter esse processo, para manter o processo, para que o processo, então, seja ajuizado, mas ele tenha toda a sua tramitação e ele, então, chegue a um fim, né, que ele seja, então, finalizado. Portanto, olha só, os pressupostos processuais, eles são fatos prévios que servem tanto para o ajuizamento de um processo, quanto para a conservação desse processo, para a tramitação desse processo, para que ele, claro, tenha um começo, um meio e possa, então, atingir o seu fim. E daí é que nós temos, então, justamente o conceito técnico de pressupostos processuais. Olha lá, pressupostos processuais são fatos que devem ser prévios, portanto, pretéritos, né? Antes. Daí o termo pressupostos. Há um processo e que justificam a existência do processo, ou seja, justamente a possibilidade de se ajuizar o processo, né? E também justificam a tramitação válida desse processo. A tramitação válida desse processo, que é a conservação do processo. Então, vamos completar. Por existência, entende-se justamente a possibilidade de ajuizamento do processo. Possibilidade de ajuizamento do processo. E por tramitação válida, entende justamente a possibilidade de conservação do processo. Conservação do processo até o seu final. Né? Então, pressupostos processuais são fatos que devem ocorrer para justificar o ajuizamento de um processo, que a gente chama de existência. E também fatos que devem ocorrer para manter esse processo, que a gente chama de tramitação válida desse processo até o seu final.
E feita essa observação, né, feito o conceito de pressuposto processual, a gente pode analisar agora quais são os pressupostos processuais. Quais são os pressupostos processuais? Primeiro pressuposto processual, né, quanto à existência do processo. Então, pressupostos processuais quanto à existência do processo, que significa, né, permitem aí, possibilitam o ajuizamento do processo, né? Possibilitam o ajuizamento do processo. E quais são esses pressupostos processuais de existência do processo? Primeiro, o conflito lide, né? Pessoal, nós já vimos que o processo é um instrumento usado pelo Poder Judiciário para fins de solucionar conflitos, para solucionar lides entre as partes. E claro, isso só faz sentido se as próprias partes não tiverem conseguido solucionar por si, né, esse conflito, esse problema aí, essa lide. Né? E se elas não conseguiram solucionar por si, elas vão levar esse conflito, essa lide ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário solucione esse conflito, essa lide. Né? De modo que, para que haja o processo, nós temos que ter previamente um conflito em uma lide. Se tiver tudo certo entre as partes, não precisa de processo. O processo, como instrumento de solução de conflito, ele só tem razão de existir, ele só existe para fins de solucionar conflitos sociais, né? Conflitos ou lide. Então, a existência do conflito ou a lide é o primeiro pressuposto processual de existência do processo. Pessoal, depois nós temos o segundo pressuposto processual de existência do processo, que é a jurisdição. Por quê? Porque o processo é um instrumento usado pelo Poder Judiciário, pelo juiz. E o que permite o juiz receber esse processo, intervir nas esferas individuais de cada uma das partes e solucionar esse conflito havido entre as partes, é a jurisdição, é o poder da jurisdição. Então, a gente só tem processo, o processo só existe se ele for, então, se tiver um conflito e esse processo for ajuizado perante um órgão jurisdicional, um órgão dotado de jurisdição. E a jurisdição é justamente o poder de interferir nesse processo, nas esferas individuais e solucionar esse conflito, essa lide. Então, veja que não adianta nada, por exemplo, eu fazer uma petição, um requerimento para um ente religioso, né? Um padre, um pastor, um bispo. Por quê? Porque ele até pode tentar solucionar o conflito, ele pode até tentar solucionar o conflito, mas ele ainda vai depender de uma participação dessas partes, um consenso entre as partes. Por mais bem intencionado, né, de boa pessoa que seja esse ente religioso, ele não pode ir lá e falar, a partir de agora é assim e ponto, né? Porque ele não tem jurisdição. E aquele pedido, eventualmente um requerimento ou até a atuação do ente religioso, não é processo, porque o processo depende, então, da jurisdição, né? Depende da jurisdição. Pessoal, e o último pressuposto processual de existência do processo é a capacidade postulatória. Nós já vimos que as partes, elas têm um conflito, né, e elas podem levar esse conflito perante o Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário, dotado de jurisdição, é um órgão técnico. E como órgão técnico, para que se provoque essa jurisdição, iniciando o processo e atue dentro desse processo, é necessário também ter conhecimentos técnicos. E a maior prova disso é que a gente está numa faculdade de Direito, e nós vamos ficar 5 anos numa faculdade de Direito para adquirir justamente esses conhecimentos técnicos que permitem, então, a gente postular em juízo. De modo que somente pode postular em juízo, fazer pedidos em juízo, e iniciando o processo em juízo, quem tem conhecimento técnico. E esse conhecimento técnico, na linguagem processual, recebe o nome de capacidade postulatória. Capacidade
postulatória. Se não tem capacidade postulatória, não pode provocar jurisdição, não pode instaurar processo. Então, para que o processo exista, é necessário prévia capacidade postulatória, né? E aí, então, no exercício dessa capacidade postulatória, são feitas as petições, né, processuais, dando início ao processo e permitindo a existência do próprio processo. Pessoal, e nós vimos que essa capacidade postulatória, ela é delegada às chamadas funções essenciais à justiça, né? Funções essenciais à justiça. E essas funções essenciais à justiça são essenciais justamente porque elas têm capacidade postulatória, que são os advogados e os membros do MP. Então, o advogado e o membro do MP, ele é essencial à justiça, porque sem eles o processo não começa. E se o processo não começa, a justiça, o poder judiciário não pode atuar e não pode solucionar o conflito social. Então, a advocacia e os membros do MP, eles são funções essenciais da justiça, porque são eles que iniciam o processo e permitem, então, que a jurisdição passe a atuar e solucione os conflitos sociais. Pessoal, esses, então, são os pressupostos de existência do processo. O conflito ou a lide, a jurisdição e a capacidade postulatória. A ausência de qualquer um deles, seja a ausência de conflito, seja a ausência de jurisdição e seja a ausência de capacidade postulatória, não permitem a existência do processo, ou seja, não permitem nem o ajuizamento do processo, não permitem nem o início do processo. O processo ele só pode ser ajuizado, ele só pode ser iniciado se tiver os três pressupostos processuais de existência, né? E, portanto, tecnicamente, eles são cumulativos, né? O conflito mais a jurisdição mais a capacidade postulatória. E a ausência de qualquer um deles, impedem o ajuizamento do processo. Né? Bom, pessoal, com isso, nós terminamos os pressupostos processuais de existência, terminamos o pressuposto processual de existência, e a gente pode falar um pouquinho agora dos pressupostos processuais de validade do processo. Pressupostos processuais de validade do processo. Esses pressupostos processuais de validade do processo, eles já partem de um processo existente, então já tem processo, o processo já existe, e os pressupostos processuais de validade, a presença dos pressupostos processuais de validade, permitirão que esse processo, então, seja conservado, ou seja, que ele tramite normalmente, com o começo, com o meio, até atingir o seu fim. Então, os pressupostos processuais de validade, eles não estão só no início do processo, eles devem ocorrer no início do processo e eles são importantíssimos, né, para a conservação do próprio processo, para que o processo não tenha o seu início, mas tenha também o seu meio e o seu fim. De modo que, olha só, a ausência dos pressupostos processuais de validade ou impedem que o processo caminhe, né, ou impede que o processo caminhe, ou leva até a extinção do processo. A ausência dos pressupostos processuais de validade ou impede que o processo caminhe, né, ou gera até a extinção do processo. Vamos colocar aqui? Vamos colocar a ausência dos pressupostos processuais de validade impede, né, que o processo caminhe, né, entre aspas, né, tramite, que é o termo técnico, ou mesmo leva à extinção do processo. Né? A ausência dos pressupostos processuais de validade
e impedem que o processo caminhe ou levem aí à extinção do processo. Pessoal, primeiro pressuposto processual de validade é a petição inicial apta. Petição inicial apta. O que é a petição inicial apta? É aquela petição inicial que tem a capacidade, tem o poder, tem condições, está apta, portanto, para iniciar o processo. Petição inicial apta é aquela petição que tem condições de iniciar um processo, né? Está apta a iniciar um processo, né? E essa petição inicial apta é aquela que cumpra os requisitos da própria petição inicial. Cumpra os requisitos da própria petição inicial. No processo civil, os requisitos para se fazer uma petição inicial estão no artigo 319 do CPC de 2015, né? E, portanto, o advogado do autor, quando ele vai fazer a petição inicial, ele vai ter que seguir a receita do bolo aí do artigo 319 do CPC de 2015. E se ele não seguir, a petição dele não é apta a iniciar um processo, né? E também, pessoal, no processo penal, a petição inicial ela deve seguir os requisitos do artigo 340 até o artigo 344 do CPP, né? No processo penal, a receita de bolo de uma petição inicial está no artigo 40 ao 44 do CPP. Só que a gente não fala no processo penal de petição inicial propriamente dita, né? A gente usa o nome técnico, que é denúncia, né? Denúncia ou queixa-crime. Denúncia ou queixa-crime. A petição inicial do processo penal, ela não usa esse termo geral, petição inicial. Ela tem um termo próprio. A gente diz denúncia ou queixa-crime, né? Pessoal, então uma observação importante. Olha lá, denúncia ou queixa-crime não é um termo vulgar, não é um termo qualquer, é um termo técnico. E ele significa petição que dá início ao processo. E ela deve ser feita, então, por quem tem capacidade postulatória, que é, em regra, o Ministério Público, com base aí no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ou então um advogado. E por isso que é errado o uso vulgar desse termo, denúncia ou queixa-crime, como é feito no dia a dia. No dia a dia a galera fala, eu vou lá denunciar o fulano de tal na delegacia, ou vou lá prestar queixa com o fulano de tal na delegacia. Está errado, está errado. O que é feito na delegacia, tecnicamente, é dar a notícia de um fato que, em tese, pode configurar um crime. E dar a notícia do fato a gente chama de notícia-crime, né? Então, quando nós somos vítimas de um crime e a gente vai na polícia, nós estamos fazendo, tecnicamente, uma notícia-crime, né? Nós estamos noticiando, nós estamos informando a autoridade policial da ocorrência de um fato que, em tese, pode levar à ocorrência de levar, né, à prática de um crime, ter levado à prática de um crime. E aí a autoridade policial vai documentar, através do boletim de ocorrência, e vai investigar aí. E se ela entender que realmente houve a prática de crime, ela vai lavrar um termo circunstanciado para as infrações de menor potencial ofensivo, ou ela vai baixar uma portaria e vai instaurar um inquérito policial para as infrações de médio e grande poder ofensivo aí, né? Então, notícia-crime, o que se faz em delegacia não é queixa, não é denúncia, é notícia-crime. E aí, depois que a autoridade policial tiver investigado e tiver reunido provas suficientes aí para que a gente tenha indícios de materialidade e autoria delitiva, viabilizando, então, o ajuizamento agora do processo penal, o início desse processo penal, não mais na delegacia, agora perante o Poder Judiciário, perante o juiz, é feito, então, com a petição inicial do processo penal, que é a denúncia ou queixa. Então, a denúncia ou queixa, ela dá início ao processo, quando você já teve toda uma fase anterior, que é a fase do inquérito policial, né? Já teve toda a fase anterior do inquérito policial, né? Na delegacia, então, não se faz denúncia, não se faz queixa. Denúncia ou queixa
É a peça inaugural do processo penal, quando já se tem, então, uma fase prévia, a fase policial, com indícios de materialidade e autoria delitiva. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai na delegacia denunciar ninguém vai prestar queixa para ninguém, né? Porque a denúncia ou queixa é peça inaugural de processo. E para isso, necessita de capacidade postulatória. Então, quem faz denúncia ou queixa, em regra, é o MP, ou então, excepcionalmente, os advogados das vítimas ou dos representantes daquela determinada vítima. Né? Porque depende de capacidade postulatória. Pessoal, esses requisitos legais para fins aí de criação de uma petição inicial apta, de uma denúncia apta, de uma queixa-crime apta, vocês vão estudar futuramente aí dentro do processo civil, né? Quando vocês começarem a estudar o procedimento em si, se eu não me engano, lá pelo 5º semestre do curso, né? E vocês vão estudar também no processo penal, né? Lá pelo 5º semestre do curso também, provavelmente aí, né? Mas saibam que, para que a petição inicial tenha condição de iniciar o processo, ela tem que ser apta. E apta é aquela petição que cumpriu os requisitos que a lei exige, 319 do CPC e 4044 do CPP, né? Agora, e se ela não cumpriu os requisitos legais? Se ela não cumpriu os requisitos legais, ela não é uma petição inicial apta, ela não é uma denúncia ou queixa apta, e o contrário de apta é inepta. Então, se a petição inicial, se a denúncia ou queixa não cumpriu os requisitos legais, elas não têm condição de iniciar o processo, e então elas são chamadas de inepta, né? A famosa inépcia da petição inicial. Pessoal, só que nem tudo está perdido. Por quê? Porque quando o juiz, então, ele pega a petição inicial e verifica que existem erros ou omissões ali dentro, que ela não cumpriu os requisitos legais, que ela é, portanto, inepta, antes do juiz declarar essa inépcia da petição inicial, ele deve mandar o autor, ele intima o autor para emendar a petição inicial ou aditar a petição inicial. Então, o juiz determina, então, a emenda ou aditamento da petição inicial. Emenda é conserto, aditamento é acréscimo, né? Então, emenda acrescenta alguma coisa na petição inicial, emenda corrige alguma coisa da petição inicial e aditamento acrescenta alguma coisa na petição inicial. E aí o juiz vai dar um prazo para que o autor, né, faça essa emenda da petição inicial, corrigindo os problemas. O autor, então, dentro do prazo, corrige esses problemas, apresenta uma nova petição inicial corrigida com os acréscimos que o juiz determinou, tornando uma petição que antes era inepta em apta. E aí o juiz recebe essa nova petição inicial e, se estiver correto, toca o processo dali para frente. Agora, pessoal, e se o juiz mandar emendar ou aditar a petição inicial, der o prazo para o autor e o autor não cumprir esse prazo? Aquela petição inicial, original, que era inepta, vai continuar sendo inepta. E aí não dá para o juiz tocar o processo para frente. O que o juiz faz, então? Extingue o processo, põe fim ao processo. Fala, ó, petição inicial não tem condição nenhuma de tocar, né? E, por exemplo, indecifrável. Eu leio, não entendo nada dessa petição inicial. Indecifrável, não dá para tocar, né? E o autor foi intimado para emendar, para aditar, não fez nada, então continuo não entendendo. Se eu continuo não entendendo, não tem jeito. Eu, juiz, vou ter que extinguir esse processo aí, né? Então, o primeiro pressuposto processual de validade do processo, porque o processo poder seguir, é que nós tenhamos uma petição inicial apta, que é contrário de inepta. E se for inepta, o juiz manda emendar ou aditar. E se não for emendada, não for aditada, o juiz extingue o processo, declarando a inépcia da petição inicial. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro pressuposto processual de validade do processo. E a gente pode analisar agora o segundo pressuposto processual de validade do processo,
que é o ajuizamento e a tramitação desse processo perante um juiz competente. Juiz competente. Nós já vimos que todo juiz ele tem jurisdição. Todo juiz tem jurisdição, porque a jurisdição não é um poder dele, juiz, é um poder do Estado que é exercido pelo juiz, mas é do Estado. E todos os juízes que são, portanto, servidores públicos, né, todos os magistrados que são servidores públicos são vinculados ao Estado, então todos os juízes, todos os magistrados, eles têm jurisdição. Agora, nós já vimos também que, apesar de todo juiz ter jurisdição, é humanamente impossível que todo juiz, ou o juiz sozinho, julgue todos os processos ou todos os casos. Por quê? Em razão da quantidade de processos que a gente tem, né? E o Brasil é um dos países do mundo com maior número de processos, né? E também em razão da multiplicidade de teses e de direitos e de tamanho mesmo do ordenamento jurídico, né? Impossível que um juiz só conheça todo o ordenamento jurídico. E aí é necessário, então, fazer especializações, igual a medicina, né? A medicina também trabalha com especializações, né? Não dá para um médico saber tudo de tudo, né? Desde o sistema nervoso até o epitélio aí, né? Então, é criado especializações, né? O sistema nervoso é o neuro, né? E o do epitélio aí da pele, né? É um outro médico aí, né? O dermatologista. Então, veja que também na medicina tem especialização e assim também nas demais ciências, inclusive o direito, né? E o processo em si, né? Nós vamos ter, então, juízes com especialização em matérias trabalhistas. Só que a gente não usa o termo especialização, a gente usa o termo competência, e ele vai julgar só processos trabalhistas. Nós vamos ter juízes com especialização em direito eleitoral, só que a gente não fala especialização, a gente fala competência, né? Então, juízes competentes ao direito eleitoral, juízes eleitorais e assim por diante, né? De modo que, olha só, para cada tipo de processo existe necessariamente... Desculpa, gente. Para cada tipo de processo, existe necessariamente um tipo de juiz, né? Um juiz, então, especializado, um juiz tecnicamente competente. E o processo, ele tem que tramitar perante o juiz competente, o juiz que é dele. Se o processo cair para qualquer outro juiz que não o juiz dele, que não o juiz competente dele, esse processo está errado. Esse processo não pode seguir dali para frente, né? Por isso que o processo tem como pressuposto processual de validade, ou seja, poder tramitar dali para frente até o seu final, se ele estiver, então, perante o juiz competente. O processo ele tem que realmente estar perante o juiz competente. Se não cumpriu o pressuposto processual de validade e o processo não vai poder tramitar dali para frente. Pessoal, e aí o que é feito? E aí é feito o seguinte: se for possível, o próprio juiz que está com o processo, mas é incompetente, remete o processo para o juízo competente, né? Quando o processo era físico, era de boa, né? Porque era só amarrar, colocar em malote e despachar aí por malote até o juízo competente. E aí chegava no juízo competente, desamarrava, colocava uma capinha nova e continuava tramitando aquele processo. Físico, de boa. Hoje, como o processo é digital, está mais complicado essa questão de remeter processo de um juiz, né, de um tribunal para outro, porque os sistemas são diferentes. Nós não temos padronização aí, né? Então hoje ficou um pouco complicado, né? Essa questão da remessa aí ficou um pouco complicado. Então, em razão até de dificuldades técnicas e falta de padronização, está acontecendo do processo estar perante um juízo incompetente e o juiz não conseguir remeter, né, por problemas técnicos, e aí ele é obrigado a extinguir o processo e falar para a parte, ó, pega os documentos aqui. Tudo bem que é facinho, porque é só digital, e ajuiza um novo processo lá no juízo competente. Ah, juiz, você não vai mandar? Infelizmente eu não vou, porque os nossos sistemas, né, do meu cartório, do meu tribunal é diferente do sistema do cartório do tribunal do outro juízo aí, né? Então, complica bastante.
Às vezes, quando é mesmo estado e tal, consegue, né? Quando é mesmo estado, consegue. Agora, estados diferentes, aí realmente a falta de padronização é gigantesca, né? Aí, por questões técnicas, os juízes acabam extinguindo o processo mesmo e informam a parte, e aí o autor que pega os documentos e ajuiza o novo processo no juízo competente. Pessoal, mas fato é que se o processo está perante um juízo incompetente, ele não vai tramitar, ele vai parar, não tem jeito. Por quê? Se o juiz é incompetente, ele não pode praticar atos processuais dentro daquele processo, porque ele não tem competência para atuar dentro daquele processo, né? Então, o fato de se ter um processo perante o juiz competente também é pressuposto processual de validade, porque o processo não pode continuar tramitando perante um juízo ou um juiz incompetente. Pessoal, e o último pressuposto processual de validade é a citação do réu. O último pressuposto processual de validade é a citação do réu. O que é a citação do réu? A citação do réu é o ato formal pelo qual o juiz dá ciência ao réu da existência do processo, E o réu, então, sendo citado, sendo cientificado da existência do processo, ele vai poder exercer o mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa desse réu aí, né? E veja que, se o réu não foi citado, o réu não ficou sabendo do processo. E se ele não ficou sabendo do processo, ele não pode se defender. E, obviamente, ninguém pode ser prejudicado sem ter tido garantido o seu direito de defesa. E se ele não foi citado, ele não teve garantido o direito de defesa. E aí, o que acontece com esse processo? O processo para. O processo não pode continuar, porque senão o autor faria tudo, só teria argumentos do autor e o réu não teria chance nenhuma dentro desse processo. Então, se o réu não foi citado, o processo para, o processo não pode seguir, né? O réu precisa ser citado. Agora, uma observação importante, o réu precisa ser citado, o que não quer dizer que ele necessariamente vai ser citado pessoalmente. Claro que, preferencialmente, preliminarmente, no primeiro momento, tem que se tentar fazer a citação pessoal do réu, achar o réu, achar a pessoa do réu, né? Isso é feito por correio, se não conseguir por correio, isso é feito por oficial de justiça, e o oficial de justiça é tão bacana que ele tem até a possibilidade de marcar um encontro com o réu. É a famosa citação por hora certa, né? Famosa citação por hora certa. Então, o oficial de justiça vai lá no endereço do réu e toca o interfone, aparece todo mundo, menos o réu. Aí, o oficial de justiça, então, na pessoa de quem ele encontrou, ele marca um encontro com o réu. Então, ó, o que você é do réu? Ah, eu sou a esposa do réu, né? Sou o marido do réu. Então, fale para o réu que amanhã, dia 11 de junho, feriado, não dá. Então, sexta-feira, dia 12 de junho, eu, oficial de justiça, ao meio-dia, estarei aqui de novo. E é muito bom que o réu esteja aqui para receber a citação, ok? E pega e vai embora. É a famosa citação por hora certa. E aí, na data e horário marcado, né, no mesmo bate-horário, bate-data, bate-horário e bate-local, o oficial de justiça retorna, né, e tenta encontrar o réu. O réu estando lá, maravilha, cita o réu pessoalmente, né? Agora, se o réu não estiver lá, muito provavelmente ele não está lá de propósito, porque ele sabia que era para estar lá. Estava marcado um encontro com um oficial de justiça, réu. E o réu não compareceu, é porque provavelmente ele está se ocultando, ele está se escondendo para evitar a citação. E aí, olha que bacana, o oficial de justiça vai dar o réu que não está lá, citado. Então tem citação. Mas na pessoa daquela outra pessoa que ele encontrou anteriormente e através dela ele marcou um encontro com o réu.
né? Olha que interessante, né? Olha só que interessante, né? Famosa citação por hora certa. E só o oficial de justiça pode fazer isso. Só o oficial de justiça pode fazer isso. É uma prerrogativa, é um poder do oficial de justiça em realizar essa citação por hora certa, né? Mas veja, a citação por hora certa nem sempre vai encontrar o réu, mas não importa, o réu vai ser citado. Não é uma citação pessoal, mas cita o réu também. Pessoal, e pode acontecer, em último caso, de não ter encontrado ninguém. O oficial de justiça foi lá, bateu, não apareceu ninguém. Aí você não tem nem como marcar encontro com o réu. Aí é feita uma última forma de citação, que é a citação por edital, né? Publica edital para citar o réu. E aí não encontra ninguém mesmo, né? Aí não encontra ninguém, né? E essa citação por edital, ela é até chamada de citação ficta, porque é lógico que o réu não foi citado, é lógico que o réu não lê diário oficial, é lógico que o réu não está sabendo de nada, mas pouco importa, né? O processo precisa continuar, né? Já dizia aí aquela música, né? O processo precisa continuar. Não é bem assim, mas essa é a ideia. Então, cita o réu por edital aí, né? Cita o réu por edital. Mas, pessoal, de alguma forma tem que tentar localizar o réu, e se você esgotar todas as formas de tentativa de localização, esgotar todas as diligências para a localização desse réu, é que você, então, em último caso, excepcionalmente, vai poder fazer essa citação por edital. E por que é assim? Porque o réu deve ser citado para a garantia do mais lindo de todos os direitos, que é o direito de defesa. Direito de defesa. Então, essa é a citação do réu. Pessoal, e uma prova aí, né, que a citação do réu é um pressuposto de validade do processo, eu vou pedir para vocês darem uma olhada depois ao artigo 366 do CPP. Artigo 366 do CPP. Olha só, o artigo 366 do CPP fala que se o réu não for citado, ou se foi citado, mas por edital, e não constituiu advogado, o processo fica suspenso. Mas não só o processo, suspende-se o próprio prazo prescricional, não corre prescrição. Por que não corre prescrição? Porque não é culpa do Estado o réu não ter sido encontrado. Então, o processo está parado? Tá, mas não é por culpa do Estado. Então, o processo fica parado e é por culpa do réu, então também não corre prescrição, significa o crime também não vai prescrever. Então, se o réu aparecer, ainda que muito tempo depois, esse processo vai voltar a correr e o réu vai poder ser processado, julgado e eventualmente condenado a um crime, né, e uma pena penal, né, privativa de liberdade, restritiva de direito aí, né. Mas o 366 do CPP prova para a gente que a citação é um pressuposto de validade, porque se o réu não foi citado, ou foi citado por edital e não tem advogado, ele não tem direito de defesa. E o que acontece com o processo? Suspende, né? Suspende o processo e suspende também o prazo da prescrição, de modo que se o réu aparecer algum tempo depois, muito tempo depois, o processo vai voltar a correr e esse réu pode eventualmente ser julgado e condenado, né? Bastante importante isso aí no processo penal, principalmente em crime de doloso contra a vida, né? Em crime de competência do tribunal do júri, que a pessoa mata a outra e some na braquiária, né? Some na braquiária. Aí, muito tempo depois é que vai achar essa pessoa, né? Isso é bastante comum. Bom, pessoal, terminamos aí os pressupostos processuais de validade e a gente pode falar um pouquinho agora dos pressupostos processuais negativos. E aqui nos pressupostos processuais negativos muda um pouquinho a lógica. Por quê? Porque nos pressupostos processuais anteriores que a gente estudou, tanto o de existência quanto o de validade, era necessário que esses pressupostos estivessem presentes para que o processo seja considerado existente e para que o processo seja considerado válido. Então, no pressuposto processual de existência e no pressuposto processual de validade, é necessário a presença desses pressupostos para que o processo seja considerado existente, para que o processo seja considerado válido. Agora, nos pressupostos processuais negativos, inverte a lógica. Porque os pressupostos processuais negativos, eles são chamados de negativos porque
eles não podem estar presentes para que o processo seja existente, para que o processo seja válido. Então, nos pressupostos processuais negativos, eles são negativos porque a gente trabalha justamente com a ausência desses pressupostos, né? Os pressupostos processuais negativos não podem ocorrer, não podem ocorrer. E se não ocorrerem, o processo será válido. Agora, ao contrário, se os pressupostos negativos ocorrerem, aí o processo vai ser inválido. Aí o processo vai ser inválido. E, consequentemente, esse processo não pode existir. E, se existir, ele vai ter que ser extinto, né? A presença, então, dos pressupostos processuais negativos impedem a existência do processo, ou então, se existir, levam à extinção do processo. Veja que muda a lógica. Pessoal, e quais são os pressupostos processuais negativos que não podem ocorrer para que o processo seja válido? Primeiro, a litispendência, né? Não pode ocorrer litispendência para que o processo seja válido. Não pode ocorrer litispendência para que o processo seja válido. Pessoal, e o que é litispendência? Nós já vimos. Litispendência é a pendência, portanto, a tramitação, o ainda não julgamento de um processo idêntico a outro. Idêntico a outro. Ou seja, quando se ajuiza um segundo processo, você já tem um outro processo idêntico pendente de julgamento. Portanto, acabou calhando no Poder Judiciário dois processos iguais. Passaram a existir e passaram a tramitar no Poder Judiciário dois processos iguais. Isso não faz sentido. Por quê? Primeiro, porque isso gera um custo. Para que você vai ter dois processos? Para que você vai manter dois processos? Para que você vai tramitar e julgar dois processos? E com todos os custos inerentes a cada um deles, como serventuários da justiça, o juiz, né, volume de dados telemáticos, energia, né, enfim, né, armazenamento. Se os dois são iguais, não faz sentido. Se os dois são iguais, você não precisa de dois, você precisa só de um, e você só tem o custo de um, né? Então, você não precisa tramitar dois, você tramita um só, arca com o custo desse um só, porque se eles são iguais, julgando um, resolve o problema dos dois, né? E, segundo motivo, é porque se eventualmente tivesse dois processos iguais, tramitando na justiça e em separado, cada um perante um juiz, cada juiz poderia dar uma decisão diferente da decisão do outro. E, consequentemente, a gente teria o mesmo processo, o mesmo caso, o mesmo conflito entre as mesmas partes sendo julgados de forma diferente. E aí, a gente cumpre a decisão A ou a decisão B? Sei lá, isso gera uma confusão imensa. E para evitar esse tipo de problema, que é as decisões conflitantes, simples. Se tem dois processos, não pode ter dois. Você extingue o mais novo e mantém em tramitação apenas o mais antigo. Então veja que, para que um novo processo seja ajuizado, ele não pode estar em litispendência com o processo antigo. Porque se o novo processo ajuizado estiver em litispendência com o processo antigo, o antigo vai ficar. Maravilha, é mais antigo mesmo. Mas o novo ele vai ser extinto por ocorrência de um pressuposto processual negativo. E o novo processo, na verdade, ele só pode tramitar se ele não estiver em litispendência com o processo anterior. Essa é a ideia. E aí vocês vão perguntar, professor, mas como que a gente identifica se o processo é igual, se o novo processo é igual ao antigo? A gente vai ter que analisar os elementos da ação, né? A identificação aí da litispendência, ela é feita, então, com base nos elementos da ação. E quais são os elementos da ação? Partes, autor e réu. Causa de pedir, fatos e direitos. E pedidos. São os três elementos da ação.
partes, causa de pedir e pedidos. E um processo, ele vai ser litispendente ao outro se ele tiver a identidade total desses três elementos da ação. Ou seja, mesmas partes nos dois processos, mesmo autor, mesmo réu nos dois processos. Mesma causa de pedir nos dois processos, mesmos fatos e mesmos direitos alegados nos dois processos. E mesmos pedidos nos dois processos. O que se pediu no processo A, se pediu também a mesma coisa, igualzinho no processo B. Eles são, portanto, idênticos, porque eles têm idênticos todos os elementos da ação. Isso é litispendência, e litispendência é um pressuposto processual negativo, de modo que, ocorrendo a litispendência, o mais novo ele vai ser extinto e vai permanecer apenas o mais velho. Bom, terminamos a litispendência e podemos analisar aí o segundo pressuposto processual negativo, que é a coisa julgada. Olha aí, segundo pressuposto processual negativo, que é a coisa julgada. A coisa julgada é algo que já foi julgado, que já foi decidido e, portanto, já foi tornado definitivo pelo Poder Judiciário. E se já foi tornado definitivo pelo Poder Judiciário, ele não pode ser reprocessado, rejulgado, pelos mesmos motivos da litispendência. Primeiro motivo, para que você vai ter um segundo processo para decidir a mesma coisa que já está decidido? Arcando com dois custos diversos. Não faz sentido. Se você já teve um processo, já arcou com o custo dele, ele já foi julgado, ele já está decidido e definitivo, acabou, você não precisa gastar mais, nem você, parte, nem o Estado, não precisa de outro processo. E segundo, para evitar também decisões conflitantes, né? Porque se fosse possível, a todo momento, ajuizar novo processo, ainda que para revisar ou para modificar decisões anteriores, sabe quando o conflito ia ser solucionado? Nunca, nunca. O processo ia ser solucionado, porque ia ter uma decisão. Mas, se fosse possível, então, ajuizar um novo processo para redecidir o anterior, teria novo processo. E aí podia redecidir tudo, então o conflito continuava. Aí terminou o segundo processo. Faz terceiro, faz quarto, faz quinto, ou seja, o conflito nunca é solucionado. As partes nunca têm fim, né? O conflito entre as partes nunca tem fim, e as partes vão viver eternamente aí com todos os ônus, com toda a dor de cabeça que é ter processo. Porque se você tem processo, você precisa de advogado, você tem custos, você tem que ir atrás de documentos, você tem que ir no fórum, você tem audiência, né? Você ganha, e aí você fica feliz, mas a outra parte recorre, você fica triste, né? Ou você perde, né? E aí você já fica triste, aí você fica desesperado para recorrer, e aí você quer que julga logo o recurso para você saber o que está acontecendo. Então veja que viver dentro de um processo, ou conviver com um processo, não é uma situação fácil para a parte, né? Então, para o bem ou para o mal, uma hora tem que acabar, né? E dando uma decisão definitiva, acabou. Você não vai poder ajuizar novo processo. E o nome que a gente dá, e vocês já estudaram lá na LINDIB, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, há uma decisão definitiva dentro do processo, é de coisa julgada. Então, tendo havido um processo que terminou e houve coisa julgada, você não vai poder ajuizar um novo processo. Porque se você ajuizar um novo processo, vai estar presente uma condição, um pressuposto processual negativo, que é a coisa julgada. E, estando presente um pressuposto processual negativo, não pode ter um novo processo. Então, se já tem coisa julgada, não tem pressuposto processual, na verdade, para instaurar validamente um novo processo, o que significa dizer que não pode mais ter processo. Essa é a ideia da coisa julgada. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas como que eu descubro se teve coisa julgada? Como que eu descubro se um processo anterior já julgou aquilo para eu poder ou não ajuizar um novo processo? Simples, usando os mesmos elementos das ações que a gente trabalhou dentro de litispendência, usando os mesmos elementos das ações que a gente trabalhou em litispendência. Quais são eles? Partes, causa de pedir e pedidos. De modo que, se você tem um processo que transitou em julgado, que fez coisa julgada, que acabou e se tornou definitivo,
você não vai poder ajuizar um segundo processo após esse primeiro ter feito coisa julgada, se esse segundo processo tiver as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos do processo anterior. Né? Então, a coisa julgada, para verificar se houve coisa julgada e impedir o novo processo, você analisa também a identidade total dos elementos da ação. Se você teve um processo e transitou em julgado, né, essa coisa julgada impede o ajuizamento de um novo processo com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com o mesmo pedido. Né? De modo que, olha só, pessoal, a diferença entre litispendência e coisa julgada não está propriamente no conteúdo, está, na verdade, no momento. Se a gente tem dois processos idênticos, com os mesmos elementos da ação, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, simultaneamente, é litispendência. E o mais novo é extinto. Agora, se são dois processos com os mesmos elementos da ação, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, não mais simultaneamente, mas sucessivamente, ou seja, um atrás do outro, não é litispendência, porque litispendência pressupõe processos simultâneos. Se eles não são simultâneos, se eles são sucessivos, é caso, então, de coisa julgada, e a gente vai extinguir o segundo, o mais novo, e mantendo não mais o processo, porque o primeiro já acabou, mantendo a decisão tomada no primeiro processo. Então, litispendência são dois processos iguais, simultâneos, enquanto coisa julgada são dois processos iguais, sucessivos. E a gente extingue o mais novo e mantém ou o mais antigo ou ao menos a decisão do mais antigo. E com isso, então, a gente terminou os pressupostos processuais negativos. E a gente pode, então, falar aí do nosso último tema no dia de hoje, que são os pressupostos processuais em concreto. Pessoal, os pressupostos processuais em concreto, o nome já diz, eles são em um caso concreto, para um processo em específico. Por quê? Porque cada tipo de processo, ele vai ter um pressuposto processual que lhe é próprio, que é só dele, né? E claro, se é pressuposto processual, ainda que em concreto, ainda que só dele, tem que estar presente para que aquele processo em específico seja válido aí, né? Então, cada processo ele tem também o seu próprio pressuposto processual, né? E a presença desse pressuposto é necessária para que aquele processo em si seja válido, seja considerado válido, né? Então, essa é a ideia do pressuposto processual em concreto. A análise é feita processo por processo. Por exemplo, pessoal, ação de divórcio. Qual que é o pressuposto processual em concreto da ação de divórcio? Que as partes estejam casadas. Porque se as partes não estejam casadas, não cabe ação de divórcio, né? Ação de alimentos. Ação de alimentos. Qual que é o pressuposto processual da ação de alimentos? Que exista um vínculo familiar entre as partes. Por exemplo, de filiação, né? O filho pedindo alimento para os pais, ou por que não, os pais idosos aí pedindo alimento para os filhos, pode acontecer. Mas o pressuposto processual em concreto da ação de alimentos é que haja, então, esse grau de parentesco aí, né, entre o alimentante, que é quem paga os alimentos, e o alimentando, que é quem recebe os alimentos. É o pressuposto processual em concreto. Uma ação revisional de contrato. O pressuposto processual em concreto é que haja contrato entre as partes, porque senão você não consegue revisar nada, você não consegue alterar nada. E que, mais que isso, olha que interessante, que as partes tenham, de fato, um instrumento, documento do contrato. Porque se é um contrato verbal, não tem como o juiz saber com certeza o que foi negociado entre as partes e o que precisa ser alterado, né? Então, a ação revisional de contrato, ela pressupõe a existência do contrato entre as partes e que essas partes tenham, de fato, o documento, o instrumento daquele contrato, viabilizando, então, a ação revisional de contrato. Pessoal, é por isso que, olha que interessante,
né? Às vezes a gente vai no banco e faz um contrato com o banco, por exemplo, faz um empréstimo com o banco, ou aqueles empréstimos que a gente faz ali no caixa eletrônico mesmo, né? Tá precisando de um dinheirinho rápido, vai lá no caixa eletrônico e faz um empréstimo ali no caixa eletrônico mesmo. A gente não fica com contrato, E aí o banco começa a cobrar taxa de juros abusivas. Quem poderá nos defender? O Poder Judiciário. E aí a gente quer entrar com uma ação revisional de contrato para baixar a taxa de juros. Pode. Só que precisa do contrato, e precisa do instrumento do contrato, precisa do documento do contrato. E a gente não tem, porque o banco ou não forneceu, ou porque foi no caixa eletrônico. E aí? E aí que a gente não consegue entrar de cara com a ação revisional de contrato, por falta de pressuposto processual em concreto. E aí o que a gente faz? Olha que interessante. A gente entra contra o banco, primeiro, com uma ação de exibição de documento, para que o juiz condene o banco a exibir o contrato. E aí, exibido o contrato, a gente pega o contrato e, cumprindo, então, os pressupostos processuais em concreto, a gente, então, ajuiza a ação revisional e junto o contrato, o instrumento do contrato, o documento do contrato. Mas não daria para entrar com a ação revisional direto por falta de contrato, por falta do pressuposto processual em concreto aí. E veja que toda ação ela vai ter um pressuposto processual em concreto, né? Um pressuposto processual em concreto. E normalmente a prova desse pressuposto processual em concreto, ele depende sempre de um documento, né? E esse documento que prova o pressuposto processual em concreto, ele é um documento essencial. E por que é importante, pessoal? Porque os documentos essenciais, eles têm que ser juntados no processo na primeira oportunidade. Em regra, eles não podem ser juntados depois. Eles têm que ser juntados na primeira oportunidade da parte naquele processo. Qual que é a primeira oportunidade que o autor tem de se manifestar no processo? Na petição inicial. E o documento essencial, que é o documento que prova o pressuposto processual em concreto, tem que ser juntado, então, pelo autor na petição inicial. Exemplo, a ação revisional de contrato, se é uma ação revisional de contrato, o autor tem que juntar o contrato. Quando? Na petição inicial. Ah, mas ele não tem. Ah, então ele não pode entrar com a ação revisional de cara. Ele vai ter que entrar com a ação de exibição de documento, obter o contrato e depois entrar com a ação de revisional de contrato e juntar o contrato na petição inicial. Ah, professor, ele poderia juntar depois? Pelo código, não. O juiz eventualmente pode até aceitar, mas pelo código não pode. Ele tem que juntar o documento essencial na petição inicial, né, e não tem outro jeito, né? Por exemplo, pessoal, na ação de alimentos que eu falei para vocês, né, que o pressuposto processual é o vínculo de parentesco. Vai ter que juntar um documento que prova o parentesco, né? Se é o filho pedindo alimento para o pai, vai ter que juntar a certidão de nascimento, né? Se é o pai pedindo alimento para o filho, vai ter que juntar a certidão também de nascimento desse filho. Se é o cônjuge pedindo alimento para o outro cônjuge, vai ter que juntar a certidão de casamento, né? Vai ter que juntar, então, um documento comprovatório desse requisito essencial, desse pressuposto processual em concreto. Sempre na primeira oportunidade, né, do autor na petição inicial. Né? E se é uma ação de divórcio, vai ter que juntar a certidão de casamento junto com a petição inicial, não tem jeito, né? Pessoal, e claro que se não é um documento do autor, mas é um documento importante para o réu, da mesma forma, né, o réu vai ter que juntar esse documento na primeira oportunidade que o réu tem de se manifestar no processo. Quando é? Após a citação, quando ele vai fazer a defesa. E a defesa no processo civil, a gente já comentou aqui, recebe o nome de contestação. Então, o réu junta os seus documentos essenciais, né, na contestação. Ah, professor, mas ele esqueceu. Problema, porque pelo código, se o documento é essencial, tinha que ter sido juntado pelo réu na primeira oportunidade, então tinha que ter sido juntado pelo réu na contestação, e o juiz não é obrigado a receber esse documento depois. Até pode, mas
como homenagem à ampla defesa, por exemplo, e receber o documento depois. Mas, pelo código, o juiz não pode mais receber. O documento essencial, ele tem que ser juntado na primeira oportunidade, que o réu é a contestação. Pessoal, agora, documentos não essenciais, eles podem ser juntados depois, não tem problema, né? Os documentos não essenciais, eles podem ser juntados depois, eles podem ser juntados no curso do processo. E aí a única coisa que o código exige é que, se uma parte junta um documento não essencial posterior, ela pode, mas o juiz é obrigado a parar o processo e dar vista para a parte contrária, para a parte contrária analisar esse documento e se manifestar sobre esse documento aí, né? E, claro, se a outra parte também junta, né, o juiz é obrigado a parar o processo e dar vista para a primeira parte poder se manifestar sobre esse processo. Em regra, 5 dias, né? No processo civil, em regra, o juiz dá prazo aí de 5 dias para as partes se manifestarem sobre documentos posteriores. Mas esses documentos posteriores, em regra, são só os não essenciais, porque os essenciais têm que ser juntados na primeira oportunidade de se manifestação no processo, pelo autor a petição inicial e pelo réu a contestação. Pessoal, a Beatriz está perguntando ali, no caso dos elementos gravídicos, é o teste de gravidez? É mais complicado aí. Por quê? Porque não é o fato da mãe estar grávida por si que aquele suposto pai é o suposto pai, né? Então, nos alimentos gravídicos, juntar o teste, né, de gravidez, mas também não é qualquer teste de gravidez. Por exemplo, pode ir lá na farmácia, comprar um teste de farmácia, fazer um xixizinho ali no teste de farmácia e juntar a foto do teste de farmácia falando, olha, esse teste é meu, fui eu que fiz xixi, né? Pode ter sido? Pode, mas pode ter sido qualquer outra pessoa aí. Então, é mais complicado aí. Então, pode-se fazer um teste em laboratório, que aí existe toda uma, chama cadeia de custódia, né? Porque o próprio laboratório colhe o material, o próprio laboratório identifica o material, o próprio laboratório analisa o material e o próprio laboratório certifica que aquela análise foi feita com material colhido daquela pessoa. Né? Então, é necessário que tenha essa cadeia de custódia aí. E não só exame de gravidez, né, para fins de alimento gravídico, exame de DNA também para fins de investigação de paternidade, né? Precisa provar essa cadeia de custódia aí. É por isso que exames de DNA feitos de forma particular normalmente não são tão aceitos aí perante a justiça ou pela justiça, porque não há garantia da cadeia de custódia, né? Por exemplo, o laboratório, a pessoa chegou lá no laboratório com um fio de cabelo já tirado e fala, faz exame de DNA. De quem que é esse fio de cabelo? É meu. Mas não é meu, não. Eu peguei ali na rua. Achei na rua, caí no chão e levei, né? Aqui em casa é da Thaís, né? Vai perder cabelo assim, né? Lá longe, né? A gente varre aqui e sai ratos assim de cabelo da Thaís, né? Ainda bem que ela não está em casa, que ela não está me ouvindo, né? Mas, enfim, a gente pode pegar a saliva, o sangue, o cabelo de outra pessoa e falar, olha, é meu, e aí faz o exame vai dar diferente, né? Porque não é daquela pessoa. E aí, por isso que se faz normalmente exames em laboratórios públicos, que tem fé pública, e o laboratório ele vai cuidar de toda essa cadeia de custódia aí. E para juízes mais rígidos, olha só, para juízes mais rígidos, então, não vale só o exame de DNA e às vezes nem por laboratório particular. Ele determina que seja feito um exame de gravidez em um laboratório público. Isso chama procedimento de posse em nome de nascituro. Né? Isso é extremamente rígido, né? Raro de acontecer, mas o juiz tem essa faculdade, né? Ele tem essa faculdade de determinar, então, a posse em nome de nascituro, que é um procedimento pelo qual se colhe o material de forma pública para fins da garantia da cadeia de custódia. E aí, então, mesmo com a posse em nome de nascituro, se faz o exame e vai se ter no máximo que aquela mulher, né, ela está grávida, mas não quer dizer que aquele filho seja realmente do suposto pai. Então, além desse exame, que pode ser de forma pública, pela posse em nome de nascituro, é necessário, então, que a grávida, né, ela demonstre
não de forma cabal, mas traga pelo menos indícios que façam supor que aquele filho que ela está esperando realmente é do suposto pai que ela está indicando. Tem que ter indícios aí, né? Os juízes não pedem prova cabal, porque a prova cabal seria a retirada do líquido amniótico, né, e o exame de DNA desse líquido amniótico. Mas para isso tem que furar, né, a barriga da grávida, e são, acho que 7 camadas de pele até chegar no útero, né? Portanto, é uma agulha gigante. E ao introduzir um elemento externo por essas 7 camadas de pele até chegar no útero e poder absorver o líquido amniótico, isso geraria um canal, né, um meio de contaminação interna aí, pondo em risco a própria saúde fetal. Então, os juízes evitam esse exame de DNA pelo líquido amniótico porque coloca em risco o próprio feto. Então, a gestante teria aí que trazer indícios, por exemplo, mensagens de WhatsApp mostrando que houve um relacionamento amoroso, ou pelo menos um encontro entre eles, né? Testemunhas que falam, olha, eles eram namorados, olha, eles saíram aí algumas vezes, ou saíram uma vez, isso ficou público, o pessoal sabia disso, né? Eu costumo brincar dentro dessa aula, guardem o recibo do motel, porque pode ser útil, né? Vá no motel e pede o recibo do motel, porque pode provar aí futuramente uma ação de alimentos gravídicos, né? Uma fotografia deles juntos, né? Numa determinada festa ou um determinado encontro familiar, só não pode ser nude, pelo amor de Deus, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, estou brincando, né? Estou brincando, mas para vocês verem que não existe uma prova cabal. Tem que trabalhar, na verdade, com indícios que demonstrem aí, né, de forma indireta aquele relacionamento, né? E se não tiver indício nenhum, ainda que esteja grávida, pode ser que o juiz indefira o pedido de alimentos gravídicos. Então, o exame de DNA, ele né, a prova da gravidez, ele é sim um pressuposto processual em concreto da ação de alimentos gravídicos, mas não só ele, né? Só ele não basta. Ele, em si, pode ser exigido de forma pública, com um procedimento de posse em nome de nascituro, mas, além disso, tem que trazer indícios que permitem concluir, né, que houve, ao menos, um relacionamento ou um encontro amoroso entre né, a mãe, né, e o suposto pai. Senão, os alimentos gravídicos não vão ser deferidos aí. E, pessoal, por que é importante todo esse cuidado? Por que os juízes tomam todo esse cuidado nos alimentos gravídicos? Porque os alimentos, por natureza, né, e o nome já diz, eles são alimentos, eles são para comer, eles são para manter vivo. Claro que quem vai comer, no caso dos gravídicos, quem vai comer é a gestante, mas ela come, absorve os nutrientes e ela que vai transferir para o nascituro, né, porque ele não consegue comer por si, né. Mas a ideia de alimentos é que sirvam, de fato, de alimentação, de manutenção da pessoa. Não são só alimentos, né, podem abarcar aí também vestuário, medicação, moradia, né, enfim, todos os outros elementos necessários à manutenção de uma vida digna. Porém, né, como eles são usados para manutenção de uma vida digna, eles são consumíveis, né? Paga o alimento, o dinheiro vira comida, ou o dinheiro vira remédio, e se consome essa comida, esse remédio, então deixa de existir. E se deixa de existir, esses alimentos eles são irrepetíveis. Quem recebeu não precisa devolver, inclusive os gravídicos. E nos casos dos gravídicos tem que tomar cuidado porque ele é definido como uma prova indiciária, não tem prova cabal, são indícios. E aí o juiz manda o suposto pai pagar, aí o pai paga por toda a gravidez. Nasceu a criança, já vai fazer o teste do pezinho, aí já aproveita, já colhe sangue para fazer exame de DNA. E colheu sangue, fez o exame de DNA, negou a paternidade. Só que o suposto pai já tinha pago todo esse período. A genitora vai ter que devolver? Se ela estava de boa fé, não. Por quê? Os alimentos são irrepetíveis. E como não se tem, então, a segurança por ausência do exame de DNA, nos alimentos gravídicos, recomenda-se que o juiz tenha mais cuidado, né? Faça uma análise mais detida desses indícios antes de deferir. Porque se ele defere e depois descobre que é errado, o suposto pai fica, digamos assim, no prejuízo. Humanamente, ele não fica no prejuízo, porque ele ajudou aquela gestante, né? Ele ajudou
na cintura aí, né? Mas economicamente ele teve esse dispêndio patrimonial e ele não vai ter de volta porque os alimentos são irrepetíveis. Pessoal, terminamos aqui então os nossos pressupostos processuais. Eu vou tirar o compartilhamento de tela, né? Vou agradecer a presença de todo mundo, né? Muito obrigado aí pela presença, pela paciência, pela participação. Vou desejar um ótimo feriado para todos e um bom final de semana. E a gente interrompe a gravação para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente continua aqui batendo um papinho aí. Então tá bom, gente. Valeu, obrigado.